Graças a Deus. Boa noite a todos. Pai seja convosco. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé no nome do Senhor Jesus. Cumprimente o seu irmão, diga a ele graça e paz, que o Senhor nos abençoe. Diga a ele seja bem-vindo, diga a ela seja bem-vinda. Que o Senhor nos encha do seu espírito, da sua graça. É bom estar na presença de Deus. Amém, queridos? Vamos invocar a presença do Senhor, dar ao Senhor todo o louvor. Levante as suas mãos, diga obrigado, Pai, por me dar a oportunidade de te servir, de estar na tua casa. Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo teu sangue derramado, pela tua vitória lá na cruz que é dada a todo aquele que invocar o teu nome. Nós chamamos agora essas vitórias, ó Deus, aqui neste lugar e em favor de cada vida que precisa agora de um socorro, de um livramento, de uma direção, de um milagre, de uma cura, Pai. Tu és o mesmo Deus que opera maravilhas, Pai. Tu és o Senhor que sustenta todas as coisas pelo teu poder. Tu és o Pai de toda consolação e bondade. Nós clamamos ao Senhor o teu reino agora, que venha o reino dos céus sobre nós aqui na terra, que encham-se, Senhor, os corações de esperança, de vida, de força, de ânimo, que do alto, Senhor, nos revista de força e poder agora, para declarar os teus louvores, para manifestar a tua salvação, para quebrar as cadeias, ó Deus, para trazer à existência as coisas firmes, ó Deus, que nós ainda não conhecemos. A tua palavra diz que quando clamamos, o Senhor libera dos céus as bênçãos sem medida. O Senhor traz à existência as obras que nós precisamos. Então traz agora, Senhor Deus, em favor da tua igreja, traz agora a direção, traz agora a sabedoria, traz agora o milagre. Ó Deus, seja retirado do nosso meio toda distração, confusão, toda e qualquer perturbação que não vem do Senhor, mas que a tua presença venha cobrir, Deus, que a tua presença venha sarar e motivar, que o Senhor venha arrancar dos lugares fracos da terra e colocar o teu povo no lugar de bênção, de favor. Nós fomos destinados, ó Pai, gerados para as vitórias da tua cruz, Pai. Nós cremos que pela cruz nós somos mais do que vencedores, porque o Senhor operou toda a vingança contra os medos e males que nos afligiam, Pai. O Senhor nos deu toda sorte de bênção e nós podemos confiar, Senhor, na tua bondade. Então toca agora nossas vidas, toca agora a tua igreja, Pai. Toca agora esta cidade, Senhor, abala as forças das trevas, abala o poder dos demônios que querem controlar e resistir o teu agir. Caia por terra agora, Deus, potestades, valente, cegueiras, escamas, aquilo que está incrustado, aquilo que está, Senhor, enraizado pela espada do Espírito, ó Deus, vem agora arrancando, Deus, tudo aquilo que está no oculto, no invisível, Senhor, arranca agora, Pai, traz ordem agora a este ambiente. Traz agora dos céus os anjos, ó Deus, valorosos em poder, que cumpre as tuas ordens. Traz agora as tuas ordens e tira dessa casa a aflição, e tira desse ambiente de trabalho toda a perturbação. Nós cremos que quando oramos, o Senhor traz socorro, Pai. Envolve nossos irmãos agora no teu agir. Esconde, Deus, aqueles que são frágeis e que o inimigo pensa poder prevalecer. Traz agora uma nova unção, Senhor, uma nova visão do céu. Traz a visão do Senhor agora aos teus servos. Vem, Senhor, retirando toda a frustração agora. Vem arrancando cegueira, vem arrancando canseira. Vai tirando agora, Deus, toda a situação de peso, de angústia, de agonia, Deus. Tira deste lugar agora todo e qualquer espírito de sofrimento, depressão, te amarra. Ó Senhor, vem lavando, vem limpando profundamente aquilo que ainda está contaminado pelos sentimentos, pelas lutas. Arranca agora, Senhor Jesus, pelo teu poder, pelo Espírito Santo agora. Traz solução àquilo que parece impossível. Traz agora a solução, Senhor. Quebra, Senhor, todo o poder e soberba das trevas, ó Deus, que queira prevalecer contra teus santos. Tu és o nosso Deus. Nós clamamos, Senhor, que a tua força seja exaltada, que a tua força seja exaltada na vida dessa mulher
mulher, na vida desta igreja, sobre os teus santos, sobre os teus servos, Pai. Traz aqui a consciência, traz aqui a paz da tua presença. Nós declaramos, Senhor, toda sorte de bênção, enchendo, Pai, fluindo neste lugar. Toma o teu trono, aonde houver pecado, Senhor, cancela, perdoa, resgata, Senhor, sustenta, supre o teu povo. Dá-nos experiência com teu sobrenatural hoje. Teu é o reino, Senhor, tua, Deus, é a glória. E nós clamamos aqui neste lugar, que a tua presença, que a tua sombra onipotente venha, Senhor, encher todo este lugar. Nós pedimos ao Senhor, nós damos a ti a glória. Aplauda Jesus, dê louvor a Ele, diga que Ele é digno. No nome de Jesus, toda a igreja diz amém. Aleluia. Você pode se assentar, não se distraia. Se você puder, não saia enquanto Deus está falando, enquanto nós estamos orando, enquanto a palavra de Deus está aqui. Deixa eu te dizer algo, querido. O Espírito do Senhor, Ele está aqui dizendo para mim e para você: muitos de nós não têm comido o melhor desta terra porque acham que podem produzir mais com o seu trabalho do que com a sua fé. E eu vou te pedir hoje, em nome de Jesus, coloca a sua fé no lugar onde Deus quer encontrá-la, nele. Não coloque a sua fé na força do seu braço, no seu talento. Não coloque a sua fé no quanto você já produziu, quanto você ganhou esse mês. Coloca a tua fé naquele que é poderoso para multiplicar aquilo que não existe, para chamar a existência o que não existe. O que você conseguiu? Você está preocupado aqui, eu vejo ansiedade por causa de contas, por causa de negócios, por causa de tempo, por causa de prazo, por causa de obras que tem que ser executada. Coloca a tua fé no Senhor, tira agora essa perturbação da tua alma. Teu Deus conhece a tua necessidade, e você não pode fazer e mudar qualquer coisa, por causa daquilo que você quer fazer. Pastora, você quer dizer que Deus vai resolver? Não, eu estou dizendo que Ele já resolveu para aquele que crê e confia nele. Eu não estou dizendo que Ele vai resolver, eu estou falando que Ele já resolveu. E se você crê, você fecha essa porta de perturbação agora e entra na palavra de Deus. Você nasceu, querido, destinado a vencer. Você não nasceu para enfrentar todos os dias aquelas coisas que você sabe que só cansam os homens. Você nasceu foi para vencer. Você nasceu para crescer e não para ser diminuído diante das suas lutas. Nós não estamos aqui brincando de fé, brincando de ser igreja, brincando de ser crente, brincando de ser um ministro de Deus. Nós não estamos aqui perdendo o nosso tempo. Você tem mais o que fazer do que vir aqui apenas escutar. Deus quer te ensinar a prosperar e a vencer todas as coisas. Este é o tempo que Ele nos deu, irmão. Então acorda a tua alma, para de colocar fé no salário que você ganha. Deus é que multiplica o salário que você ganha e faz ele prosperar e render o que ele realmente não pode produzir. Você vai explicar para Isaac como é, querido, que ele conseguiu prosperar numa terra seca. Como que nós temos que crer? Você lê o Salmo 19, a Bíblia diz que os testemunhos do Senhor dão sabedoria, prospera os simples. O que é o testemunho? Leia a Bíblia e veja que a Bíblia não é apenas uma história, é um testemunho de experiência de pessoas que decidiram entregar a sua vida para Deus e descobrir nele a sua vitória, e descobrir nele o seu destino, e trazer dele todas as suas fontes. Isso é testemunho. Você olha para a Bíblia e você não está olhando para homens fracassados. Pessoas que falharam na Bíblia, falharam porque deixaram de confiar, falharam porque se esqueceram que Deus não mudou, falharam porque ficaram dando ouvidos aos problemas do seu lado, porque ficaram olhando para a direita e para a esquerda, porque ficaram fazendo contas com a sua calculadora, fizeram contas com os seus sonhos. Nosso salário não dá para bancar os nossos sonhos. Vocês nunca pensou nisso? Que sonho é que você tem que você acha que o teu dinheiro vai pagar? Nenhum sonho, querido, dinheiro paga. Sonho só pode ser realizado pelo poder de Deus, quando você entra em comunhão, em aliança. A Bíblia diz que os planos do Senhor, querido, o caminho, os pensamentos de Deus são mais elevados. Vamos para Jeremias. Eu não estou brava não, querida, é que eu vejo as pessoas ansiosas. Elas querem resolver, mas elas se assentam e pensam que simplesmente, eu vou ver o que Deus vai falar. Não, querido, não venha com essa fé
fraca para cá não, porque isso aí não vai mudar nada. Você vem para a presença de Deus, você vem para resolver a sua história, amém? Jeremias capítulo de número 1. Louvado seja Deus por você ter... Nós ficamos 2 semanas sem estar aqui na comunhão, mas eu sei que você foi bem cuidado, a palavra de Deus estava aqui, o Deus que cuida. Inclusive eu quero falar muito dessa realidade espiritual, porque hoje, depois que eu cheguei em casa de um velório, que eu fui fazer um velório hoje, de uma pessoa que eu não conheço, de uma família que eu também nunca conheci antes. Mas ontem, enquanto eu estava numa visita, na verdade eu estava fazendo uns atendimentos, depois eu fui fazer uma visita, a pessoa me ligou pedindo, porque a família veio de São Paulo, não congrega ainda, não tem a comunhão ainda na igreja, e se era possível ir fazer esse velório. Eu estava na rua, falei, preciso chegar em casa e conversar com meu esposo, por causa dos trabalhos que ele também tinha, se ia dar certo, os horários. E quando eu cheguei lá, eu perguntei para o Senhor, pedi para Deus direção, mandei mensagem ainda de noite, e eu fui para aquele velório. E quando eu cheguei lá, era um senhor de 70 anos, e depois que eu saí, porque eu vi que Deus estava operando, foi muito gracioso. Embora eu não conhecesse a pessoa, Deus conhece as pessoas. Deus sabe do que cada uma das pessoas precisam, querido. Você não precisa falar nada, você só precisa confiar no que você acredita que Deus é poderoso para fazer. Quando você confia, Deus faz. Eu estou falando isso porque depois que eu cheguei em casa, o Espírito Santo, eu estava assim me sentindo bem cansada e sugada, porque havia 2 velórios lá. Tinha um que eu fui fazer e tinha um outro de uma outra pessoa que eu passei lá porque eu conheci. E quando eu cheguei em casa, que eu fui na correria fazer as coisas, e eu fui orar, o meu coração começou a chorar, porque eu dizia para Deus, Deus, as pessoas, nós nos cansamos com tão pouco, nós nos cansamos com tão poucas coisas, com tão poucas atividades, e o Senhor tem uma direção e uma palavra, tem vitória, tem força, tem sabedoria para todas as pessoas. E o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração, o quanto que Deus, o nosso Senhor, é grande. E eu comecei a ver como é que Deus pode estar num velório, ao mesmo tempo estar num hospital. E Deus foi ministrando aquela realidade do seu poder, da sua glória. Como é que Ele pode estar comigo? Como é que Ele pode estar com alguém do outro lado do mundo, com nossos irmãos nigerianos, que muitos foram assassinados por serem cristãos? Como que Deus está com uma pessoa que está com dificuldade no seu trabalho, outro que está na UTI, outro que está dirigindo, outro que está no avião? E eu fiquei pensando, Deus, como o Senhor pode cuidar dos pássaros, dos peixes que estão lá, como Deus é tão grande e Ele não se cansa. E eu comecei a me encher da presença de um Deus que está cuidando de todos os detalhes, de todas as necessidades, de todos os confrontos, de todas as batalhas. O Deus que está lá no presídio, que está lá no sanatório, que está lá, querido, no asilo. O Deus que está com as pessoas que estão transitando nas pistas, que estão lá na biqueira. O Deus que está lá na mente daquele que é traficante, o Deus que está lá na mente daquele que não tem mais saída, que pensa em se matar. E esse Deus não se cansa, Ele tem uma direção, Ele tem um destino, Ele tem uma vitória para todas essas realidades. E eu comecei a chorar de saber o quanto Deus se importa com cada momento das nossas vidas, o quanto Deus se importa com toda a dor que alguém sinta, com todo o sentimento que alguém passa, com todo o desejo, com toda a necessidade e fraqueza. Eu vi este Deus presente em tudo aquilo que as pessoas estão fazendo, seja dormindo, seja celebrando, seja chorando. E eu me senti ainda mais quebrantada, querido, daquele homem não fazer ideia talvez de quem eu sou, e de Deus me dar a morte dele para falar da sua vontade para outras pessoas. Eu disse, Deus, como que o Senhor tem um jeito poderoso de transformar realidades tão contrárias, tão difíceis, num momento de paz, de consolo, de direção.
Como o Senhor pode usar a dor de alguém para libertar outras pessoas que estão ali necessitadas. Eu disse, aquele homem me deu a oportunidade no sofrimento, aquela família no sofrimento, abriu a vida deles para simplesmente ser tocado por algo que eles não sabiam que Deus poderia fazer. E esse é o Deus que nos destinou e que nos fez nascer para vencer. Eu disse para aquelas pessoas no velório, nós não precisamos descer simplesmente à sepultura, nós podemos subir aos céus, quando nós temos esperança eterna. Nós não precisamos padecer, nós podemos ter esperança e alegria, que um dia nós poderemos nos reencontrar. Eu estou falando de um Deus que não fica irritado, porque eu fiz a mesma burrada 100 vezes. Ele continua acreditando que eu vou vencer quando eu olhar para Ele, quando eu crer na palavra dEle. Eu estou falando de um Deus que não vira as costas para mim, porque eu fiz tudo errado contra Ele, mesmo recebendo todo o conselho, direção, toda a palavra, toda a misericórdia, toda a bondade. Eu estou falando da nossa vida. Eu não sei se você contou quantas vezes Deus hoje nos livrou, nós nem percebemos que Ele estava lá, querendo simplesmente que nós o notássemos, que nós percebêssemos a sua presença e a sua graça. Quantos de nós passamos este dia hoje e não vimos a grandeza do seu amor, do seu cuidado, do seu presente, da sua força? Quantos trabalharam e não viram o poder de Deus, dando a eles capacidade deles terminarem a sua obra, deles vencerem, deles entregarem aos seus clientes o melhor trabalho, deles entregarem ao seu filho, à sua serva, aos seus irmãos, aos seus amigos, às suas esposas. Quantos não viram que Deus queria entregar mais através deles? Nós temos um Deus grande na nossa vida, nós temos um Deus poderoso na nossa vida, um Deus que quando eu canso, Ele continua fazendo a sua obra, um Deus que quando eu paro, Ele continua fazendo aquilo que Ele se comprometeu em realizar. Eu posso desistir porque eu sou humana muitas vezes e penso, eu não aguento mais. Mas o meu Deus, quando eu digo eu não aguento mais, Ele diz, quem foi que fez o homem para vencer? Quem é que sabe o quanto eu te faço prosperar? Quem é que decide quanto é que você é capaz de ter paz e alegria? Essa luta que você está passando, quem que decide quanto poder você tem na vida? Essa fraqueza que você tem no corpo, as mentiras, as lutas que você enfrentou, as traições, as dívidas que você tem, quem que decide tudo isso? Quem te destinou, quem te fez nascer para a vitória, quem decide quem você é e que diz quanto você vai viver. Então para de olhar para estas realidades e olha para o Senhor, abre os teus olhos, como o pastor pregou aqui no domingo. Você está vendo o que, Jeremias? Como nós abrimos a palavra no capítulo 1. Você está vendo o que? Estou vendo a vara de amendoeira. Então o Senhor diz, viste bem, porque eu estou zelando sobre a minha palavra para cumprir. Eu estou trabalhando sobre a minha palavra para executar o destino e o plano que Ele tem. Vamos comigo. Você vai apenas, eu já citei o capítulo e você vai comigo a Efésios, capítulo de número 2. Eu estou falando isso porque muitos de vocês vieram simplesmente, irmão, e eu quero que Deus te dê uma boa sacudida hoje, no nome de Jesus. Nós não podemos mais viver essa vida pequena, essa vida, querido, muitas vezes cansada. E eu estou dizendo para você, eu estava me sentindo um caco. Sabe quando você fica esmorecido? Eu disse, meu Deus, eu pareço que fui sugada. Aí você pensa assim, vou deitar e dormir, como a maioria das pessoas pensa. Embora não foi esse pensamento que saiu na minha cabeça, porque eu tinha a responsabilidade de buscar o culto, de pedir de Deus a direção. Mas a maioria das pessoas, diante das suas fraquezas, lutas e dificuldades, ele diz assim, deixa eu tirar o pé, que isso aqui está muito complicado. Deixa eu dar um tempo nisso e naquilo, porque não dá para fazer isso. Eu vou largar, porque isso aqui é demais para mim. Quando nós deveríamos deixar Deus mostrar, porque quando eu parei, pensando enquanto eu estava fraca, Ele começou a mostrar que Ele é incansável, e Ele estava dentro de mim, Ele está dentro de cada um de nós.
O quanto este Deus não se cansa, não se fatiga, como diz Isaías 40:31. Eu sei que os nossos pés podem estar moídos, a nossa mente pode ter procurado todas as saídas. O que você tem que deixar é Deus te mostrar que a saída é Ele, que a solução é Ele, que a direção é Ele. Você tem que abrir os teus olhos para o Senhor. Você está com sono, você tem que dizer: mas eu preciso, Senhor, de ânimo e coragem para terminar o meu trabalho. Eu preciso de vigor, eu preciso de alegria. Eu estou, Senhor, depressivo, angustiado, mas o Senhor é o Deus que dá vinho novo. O Senhor tem alegria mais do que aqueles que têm todo o ouro e toda a prata. A tua presença me enche de vida. Se você, querido, olha para Deus, você verdadeiramente descobre pelo que nasceu e para que nasceu. Efésios capítulo de número 2, diz assim, a partir do versículo de número 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele. Diga: eu sou feitura de Deus. Criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. A palavra de Deus, ela diz que nós, irmãos, nascemos da salvação, nascemos do perdão, nascemos, querido, da palavra de amor com que o Pai nos amou. A Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira que Ele deu Jesus para que todo aquele que nele crê, deixe de perecer, não pereça mais, não venha a viver mais uma vida de fracasso, de dor, mas para que essa pessoa tenha vida, mas que essa pessoa cresça, que essa pessoa se levante. Irmãos, nós só podemos vencer quando esse tema é muito mais profundo do que você simplesmente pensar assim: nossa, nascidos para vencer, é uma boa chamada. Querido, isso quer dizer que, como disse o Nicodemos para Jesus, já era velho e não tinha encontrado ainda a vitória. Já era religioso, mas não tinha encontrado poder na sua fé para desfrutar de milagres que sabia que Deus era poderoso para fazer. Quantos de nós sabemos de tantas coisas que Deus quer fazer e nós ainda não vivemos o poder e a vida e a autoridade desta fé? Quantos de nós sabemos o quanto Deus nos ama, mas nós nos sentimos rejeitados às vezes pelo marido, pelo filho, pelo amigo, nos sentimos incapazes, nos sentimos desprestigiados pelas pessoas que nós gostaríamos que nos respeitasse, que nos honrasse. Quantos de nós, querido? A palavra de Deus diz que Nicodemos já estava passando um tempo assim muito grande, mas a Bíblia diz que ele foi ao encontro de Jesus, porque as obras de Jesus fizeram ele pensar: como é possível que alguém viva uma vida vitoriosa desse jeito? Como é possível que alguém nasça e possa realmente crescer, e mesmo em meio a toda luta, dor, perseguição, rejeição, essa pessoa não baixa a cabeça? Como é possível? Você já parou para pensar? Como é possível você não se entregar para a mentira, para as palavras feias que muitas vezes as pessoas colocam sobre nós, dizendo que nós não servimos mais? Quantos casamentos derrotados e destruídos, quantos filhos vivendo uma vida que não tem mais sonhos, porque acreditaram naquilo que era errado. Quantas dessas pessoas, e por que elas estão assim? Se é possível viver uma vida vitoriosa, se eu nasci, eu estava vendo um artigo esses dias, e eu achei isso muito interessante. O fato de eu e você nascer e termos vida, fala que o espermatozoide mais forte foi o que vingou. Você nasceu de uma escolha eterna. Isso é os cientistas, eles dizem que foi ele que fez, né? Que o esperma mais forte foi o que vingou e gerou o homem, a mulher. Então significa, querido, que de todas as possibilidades, você ao nascer, não foi nascido para qualquer coisa. E isso nós estamos falando de obras naturais. Naturalmente, o fato de você ter nascido já prova que você é vitorioso. Naturalmente, querido. Agora, espiritualmente,
Quando a palavra de Deus diz que nós somos nascidos para vencer, está dizendo que nós não nascemos de repente para alguma coisa. A Bíblia diz que aqui em Efésios, que nós lemos no capítulo de número 2, no versículo de número 10, nós fomos feitos à imagem de Deus, antes dos tempos eternos. Deus não nos criou e depois planejou. Pelo contrário, depois de tudo certo, depois de tudo resolvido, e eu não estou falando lá simplesmente do Gênesis, porque tem pessoas que leem a Bíblia e não percebem que a vida deles está lá, que Deus está falando da história deles. Os nossos irmãos é apenas um instrumento para abrir os nossos olhos que ainda não foram abertos pela palavra. Eles são apenas uma motivação para que eu possa olhar de forma diferente para aquilo que Deus está fazendo. Quando a Bíblia fala que o Senhor, querido, nos fez nascer para a vitória, está dizendo que antes de nascer todas as vitórias foram colocadas ao nosso alcance. Então, irmão, eu vou chamar a nossa atenção para aquilo que o pastor inclusive ministrou domingo. A palavra de Deus está operando do lado, e mesmo assim, às vezes, nós não estamos enxergando a sua resposta. A bênção de Deus está na nossa vida. Você já imaginou se eu me prostro, me sentindo assim, nossa, como é difícil? Irmãos, é como se a situação, ela quer nos privar de ir mais longe, de avançar e de crescer. Porque eu falei por um momento, eu disse, Deus, olha, o inimigo quase me engana de que eu sou incapaz, que eu estou tão cansado. O Everaldo, o pastor, disse até assim para mim, meu bem, é porque você trabalhou demais hoje, então por isso você está cansada. Mas o Senhor, Ele tinha e Ele tem uma palavra muito mais profunda, porque Ele estava dizendo, eu estou em você e eu sou incansável. Eu estou com você e eu não parei de trabalhar. Jesus, o Senhor, no Evangelho, a palavra de Deus diz que quando Ele estava fazendo a sua obra, os homens, querido, queriam pará-lo, porque era um exagero tudo que Ele fazia. Mas a palavra de Deus, o Senhor disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deixa eu te dizer, sabe quando é que o teu trabalho te esgota? É quando você está trabalhando olhando para a força. Sabe quando é que a sua fé fica pesada? É quando você vem buscar Deus baseado na religião, para agradar os homens ou para fazer qualquer coisa para as pessoas. Sabe quando é que você perde a vontade, a motivação, o sonho de crescer, de fazer coisas novas? Quando nossos olhos pararam de olhar para aquilo que Deus está fazendo. Cada passo que você e eu damos na palavra de Deus, o Espírito Santo, Ele tem um poder maior. Cada vez que você caminha, Ele está dizendo, nós poderíamos cantar a canção da Audacélia, eu posso ir além, eu posso ir além, eu posso ir além, sim, vou estender as minhas asas e eu vou voar. Isso não é música, isso é, querido, verdadeira intimidade com Deus. Isso é Deus enchendo o coração e dizendo, você parou por quê? O apóstolo Paulo poderia perguntar, por que vocês estão fracassando agora na carne, depois de ter começado no Espírito? Vocês estavam vencendo, vocês não estavam se importando com coisa nenhuma, vocês tiveram inclusive bens que foram tirados e a sua fé estava lá em cima. Agora o que fez vocês pararem? Quem é que deu para vocês essa ideia de que vocês podem, eu já cansei? Se a palavra de Deus diz, querido, que até quando formos de idade, que eu não sei se existe idade, eu falo, Deus, o Senhor é tão lindo. Eu fiz uma conta mais ou menos dos anos daquele homem, e mais ou menos aquele homem, ele viveu 25.550 dias. E a Bíblia diz que nós temos que aprender a contar os nossos dias, para saber viver cada um deles intensamente. Agora as pessoas vivem tantos dias na sua vida e morrem infelizes. Ou não fazem nada de bom para ninguém. Por quê? Porque elas estão olhando não para aquilo que Deus lhes fez para conquistar. Quando o Senhor está dizendo que há uma vitória para cada situação, o Salmo 32, versículo 7, eu li o 8 para você. No começo do louvor, a palavra de Deus diz que o Senhor nos cerca de alegres cantos de livramento. Isso quer dizer que em toda situação nosso Deus está presente.
Em todas as coisas que eu preciso, há uma direção de Deus para que eu execute o melhor. Em toda a luta da minha vida, há uma arma específica, certeira, precisa, para que eu derrote o inimigo valente. Em toda a estratégia cilada das trevas, há um poder sobrenatural que muda todas as coisas no momento em que eu crer. Há uma atitude sobrenatural do céu, cobrindo aqueles que amam a Deus, irmão. Nós nascemos para vencer, mas é vencer todas as coisas, não é alguma coisa. Em todas as coisas nós fomos chamados para vencer. E o que é vencer? Não é, querido, estar bem. Vencer é saber que o teu Deus já te deu solução para aquilo que agora você não está interessado. Tem crente aqui hoje que vai sair sem solução, mas não significa que ele é um fracassado. Simplesmente ele adiou o dia da vitória dele. Diga a pessoa que está do seu lado, acorda para a tua vitória hoje, em nome de Jesus. Irmão, desperta para a tua vitória. Eu posso não querer hoje, querido. Tem dia que você amanhece sem vontade. Todo mundo tem isso. Tem dia que eu não quero fazer nada. Tem pessoas que viajam, quando os pastores também saem de viagem, eles não voltam. Eu não sei, eu não levei ninguém, irmão. Eu perguntei até, brincando, eu falei assim, quem viajou comigo? Só o pastor Samuel e Elisa, eu não levei mais ninguém. Mas tem pessoas que infelizmente pegaram carona na minha ausência e também se ausentaram. Eu não sei se eles estavam de férias. É bom que você tenha tirado férias, porque eu tirei. E eu estou com muita coragem e eu vou chamar você para o seu lugar. Então, se você não descansou, azar o seu, se não veio para a igreja e não descansou, porque deveria, já que não estava aqui, devia então estar bem descansado, porque agora nós vamos mais longe, porque quando você descansa, significa que você vai fazer outras obras e vai fazer maiores, porque você entrou numa obra de alguém que te deu amparo, como diz a palavra em João capítulo 12, versículo 14, foi Jesus que disse, obras maiores vocês farão. Por quê? Porque ele já deixou tudo pronto. Então, querido, não tem lugar para preguiça. Não tem lugar para dizer não tenho. Não tem jeito. Quando a palavra do Senhor diz que Ele nos cerca com alegres cantos de livramento, Ele está dizendo, observa o que está acontecendo. O que você está passando tem um louvor para ser dado, para ser tocado, para ser cantado, para ser ministrado a Deus. O que você está vivendo tem uma oração para ser liberada. Irmãos, descubra a manifestação de Deus na tua vida. Descubra a glória de Deus na tua fé. Descubra quem você é em Jesus, porque, querido, nosso Deus não está brincando. Ele tem poder de fazer coisas extraordinárias. Quando Jeremias achou que ele era uma criança, sabe quando nós nos fazemos de vítimas? Nasceu para vencer, mas nos fazemos de coitado, de incapaz, de pequeno, de insuficiente. O Senhor diz assim para Jeremias, Jeremias, aonde eu te mandar, você vai. O que eu disser para você fazer, você vai fazer. Se eu disser para você plantar, você planta. Se eu disser para você arrancar, você arranca. Se eu disser que é para você derrubar, você derruba. Se eu disser que é para você destruir, você destrói. Sabe por quê, Jeremias? Porque sou eu que fiz você nascer, que dei para você vida e estabeleci que você é assim. Você é um vencedor quando ouve a minha voz. E se eu digo para você que você é um adorador, Jeremias, na hora, você levanta as mãos e diz, achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor, quero contemplar teu rosto, ó Pai, vem ungir minha oferta de amor, dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Acha em mim um verdadeiro adorador. Eu sou adorador. Não, eu não sei cantar. Adoração é uma entrega. Se Deus falar que você é um vencedor, sabe o que você faz? Pega aquela obra que estava emperrada e diz, eu sou. Vamos voltar lá em Jeremias para você ver se não é isso que o Senhor disse para aquele homem. Ele disse, eu vou te colocar como profeta às nações. Você anuncia o que eu digo que eu estou fazendo. E quando você crê no que eu anuncio que eu estou fazendo, o meu poder toma a sua vida e você executa. Porque é a minha palavra que está sendo empenhada. É a minha palavra que não volta vazia. Se eu digo que você é um vencedor,
vencedor. Você sai debaixo das cargas e você sobe. Você sobe. Aleluia. O Espírito de Deus, querido, está aqui nesse lugar. Eu estou falando porque desde o momento da semente, na verdade, desde a hora do louvor, a gente percebe, querido, os corações. Só que quando Deus fala uma coisa dessa comigo, você não vai conseguir me enrolar. Quando Deus diz que Ele tem vitória em todas as situações, então se você disser qualquer coisa que eu vou dizer para você, abre os olhos e enxerga Jesus. Ele continua lá trazendo a sua bênção, trazendo o que você precisa. O que você precisa hoje, querido, para vencer? Deixa o Senhor te confirmar. Que lugar mais difícil é que você está, que você não está conseguindo enxergar Deus? Como você pode dizer isso? Vamos lá, Jeremias capítulo de número 1, que eu citei para você, diz assim: as obras, o Senhor disse aqui, eu só li o Efésios para você compreender. Versículo de número 8, o Senhor diz assim: Jeremias, não temas diante deles. O Senhor tinha uma missão, falou para ele: você nasceu vencedor, e você tem uma missão difícil, porque a vitória não significa que vai ser fácil as coisas para nós. Ele diz então: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão e tocou a boca de Jeremias, e o Senhor disse para ele: eu ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje eu te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar, para derribar, para destruir, para arruinar, também para edificar e para plantar. E aí você chega lá no versículo de número 11 e 12, que o Senhor pergunta: você está enxergando? Porque quando você entra na comunhão da presença do Senhor, irmãos, é algo muito poderoso que acontece conosco. Nossa história só muda quando nós nos convertemos a Jesus. A nossa vida sem nascer para o reino, como disse Nicodemos no capítulo de número 3, ele achou que como é que eu vou nascer de novo? Como é que eu vou nascer para este reino? Como é que eu vou nascer para esse lugar de vida, de vitória, de sabedoria, de conhecimento, de força? Aí o Senhor disse: quem nascer tem que nascer da água e do Espírito. Tem que crer para receber o poder. Nós não fazemos força para nascer, irmãos. Bebê não faz força para nascer, ele simplesmente é gerado. O poder é dado à semente. E quando essa semente encontra o útero da mulher, lá dentro já está tudo pronto. Você não consegue entender como é que dentro de um útero tem um berço pronto. Tem um lugar confortável para uma criança passar 9 meses em transformação contínua lá dentro. A criança não faz força nenhuma para ser macho ou fêmea, para ser homem ou mulher. Ele recebeu o poder de uma palavra. Deus chamou a vida à existência. O Salmo de número 139 diz que Deus contou os dias, te deu uma história. Eu estou falando da sua vida, eu estou falando dos teus filhos. Deus contou os nossos dias, escreveu um livro, colocou o nosso nome. E a palavra do Senhor, quando o salmista abriu os olhos e viu para o que ele nasceu, como ele nasceu, ele disse de uma maneira extraordinária: eu fui formado. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos cada um dos meus dias, escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Ou seja, quando você nasce de Deus, a tua história, querida, é só pegar a cola e copiar. Pega a Bíblia e vive, e você vai ter vitória. A tua visão da palavra de Deus é o limite da tua vida, é a fronteira entre o fracasso, entre a vitória. Se você tiver uma visão da palavra e colocar na sua vida, já era. Abraão tinha 75 anos, não sabia o que era, querido, viver uma vida. Nós poderíamos falar de muitas coisas aqui, mas eu só quero que hoje você se encha do Espírito da palavra. A tua história já está aqui, você não precisa pegar cola de ninguém.
Não precisa invejar ninguém. Não precisa ter, ai, mas aquela pessoa é tão bonita. Não tem uma igual a você, perfeita. Não tem uma melhor do que você. Não tem uma mais, querido, do que você. Deus te fez como Ele sonhou. Deus te fez como Ele quer. E se você está infeliz com a sua vida, é porque você não nasceu de novo. E eu vou repetir. Se você está infeliz com a tua fé, com a tua casa, com a tua família, com a tua igreja, com o teu pastor, com o teu trabalho, com a tua história, é porque você ainda não nasceu de novo. Porque aquele que nasce pela fé, ele vive pelo poder de Deus e nada o detém. Ele é vencedor todos os dias. Eu posso estar, querido, completamente cansada. Eu posso estar moída, mas se eu nasci de Deus, é para Deus que eu olho. Eu não sei se você está entendendo a palavra. Vamos para Gálatas, capítulo de número 1. É o último versículo que nós vamos ler. Eu fico feliz, irmão, que você veio, porque assim a gente vai arrancar essa coisa velha que está aí. Arrancar essa pele grossa, que não quer deixar o Espírito de Deus operar. Que pele grossa? Essa má vontade, quando as coisas não dão certo. Não tem gente mais difícil de lidar do que eu e você quando as coisas dão errado. A gente fica um porre. A gente fica intratável. Eu queria que fosse assim. Eu também queria muitas coisas. E quando elas não são como eu quero, eu vou para a Bíblia. Eu só vou lá para o plano, pego ele e coloco na minha vida. Pronto, parei de sofrer. Aprendi a viver, irmão. Quando as coisas não saem, irmão, você tem um lugar de vitória, é Jesus. Você está sofrendo à toa, você tem Jesus na sua vida. Seja vitorioso em Cristo, querido. Seja fervoroso. O fogo é Ele, a luz é Ele, o poder é Ele, a riqueza é Ele, a paz é Ele, a cura é Ele. Tudo é Ele, Ele está em nós, irmãos. Você nasceu dEle. Você apenas emprestou do corpo do teu pai, da tua mãe, um detalhe para Deus fazer as coisas, para explicar para aqueles que são racionais. Porque no princípio não foi assim. Ele pegou um barro velho lá, e o barro do Éden continua sendo barro lá, querido, nas regiões lá do Irã, do Iraque. É o mesmo barro, não mudou, foi lá no Iraque que foi formado o primeiro homem. Foi o barro, ele fez, soprou nele fôlego e disse, viva. E aquele homem se fez. Mas aí, querido, as coisas pareciam que não estavam bem. Mas você acha que Deus fez o homem para deixar ele sozinho? Fez a mulher para deixar ela viver se perturbando? Ela tem que perturbar alguém, né? Ele fez o homem, ele diz, eu vou criar uma mulher para perturbar esse homem. Não, para auxiliar este homem. O homem, por mais perfeito que seja, a igreja mais perfeita, seja o que for, precisa, querido, de pessoas para darem certo. Tudo. A palavra de Deus diz, então, ele pega a costela do Adão e fez a mulher. E dessa obra, ele formou todas as obras que ele gostaria que existisse. Então, mulher, homem, eu sei que vocês não gostam muito que a gente fala sobre essas coisas. Nós fizemos um encontro de homens e mulheres. Sabe onde estão os maiores problemas das pessoas? Elas não gostam de conversar e nem de ouvir o que as pessoas têm a dizer. E mesmo assim elas querem prosperar e vencer na vida. Passa o dia engolindo o sapo, tendo todo tipo de sofrimento, mas a palavra que vai curar, salvar, libertar, restaurar, renovar, ele diz assim, eu estou tão cansado, outro dia, na quinta-feira eu vou para a igreja mesmo, pode deixar. O culto de homens é um discipulado pessoal para tratar da natureza dele. O culto, as mulheres, aí alguém pergunta, mas eu achei que fosse só casada. Mulher é fêmea, se ela nasceu feminina, é mulher, se ela é solteira, é mulher. Então, o encontro de homens, eu não estou passando sabão em ninguém, eu estou dizendo, querido, que às vezes nós não temos mais, porque não acreditamos que aquilo ali foi feito para mim. Se Deus, querida, aí se a igreja não faz encontro, as pessoas dizem assim, na igreja não tem encontro de mulheres e de homens, a pastora devia fazer. A gente faz, eles não vêm.
E aí, querido, tem problemas em casa? Tem, todo mundo tem. E às vezes você vem aqui e o Espírito Santo vai lá e trata sem ninguém nem te dedurar. Você sabe que o Espírito Santo já sabe do que nós estamos precisando. Então, quando a palavra do Senhor, eu pedi para você abrir em Gálatas, capítulo de número 1. O conjunto do louvor esteja comigo no altar. Irmãos, não durma no ponto. E quando eu digo não dormir no ponto, eu fico preocupada com o lugar para onde os homens estão indo, com a sua correria, com seus sonhos e projetos. Eles nasceram para vencer, e eles acham que o nascimento deles deu errado, que o pai deles não é o pai certo, que a mãe deles não é a mãe certa. Você precisa de uma mudança de vida. O seu lar, a nossa vida e tudo aquilo que nós precisamos vem de nós crermos que aquilo que Deus nos deu na palavra é mais importante do que tudo que eu faço. Quando você desconsidera o que te dá vida, foi Jesus que falou em João capítulo de número 6, versículo de número 63. As minhas palavras são espírito e vida. E se o homem não nascer da água e do espírito, da palavra, da vida de Deus, se ele não se alimentar, ele não tem parte com Deus. Ele não consegue prevalecer. Então nós queremos às vezes, nos esforçamos por tantas coisas e não nos esforçamos por conhecer e ouvir e meditar na palavra. Por que Deus tem o cuidado de mandar eu e você ler e estar na palavra? Porque a palavra é o Espírito de Deus que foi colocado lá para nos levar às vitórias que Deus escreveu. As vitórias de Deus só serão reveladas para aquele que buscar a palavra. As vitórias de Deus só serão dadas. As vitórias de Deus só serão entregues para aquele que ouvir a palavra, crer e receber no Espírito aquilo que Deus está entregando. E aí, querido, você vai prosperar, você vai ter paz, porque na palavra está tudo. Ou você acha que um homem pode ser vencedor no meio onde tem tantos demônios, se ele não estiver em Cristo Jesus? Sabe por que as pessoas estão esgotadas? Porque elas não têm vida com a palavra de Deus, elas não têm vida com a presença de Deus. E aí Gálatas diz assim para mim e para você, no capítulo 1, o versículo de número 15. Nós estamos falando de um homem que fazia obra e que não era agradável a Deus. Parecia de Deus, mas era toda errada. Versículo 14, primeiro. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne ou sangue. Não subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. A palavra de Deus está falando de Saulo, aquele que estava perseguindo a igreja, a quem o Senhor se revelou. E a palavra de Deus diz que Deus aprouve revelar o seu Filho, e ele nasceu para uma nova obra. E agora dessa nova obra, ele passou a desfrutar, querido, de tanto poder. Se você está lendo Atos dos Apóstolos, hoje eu acho que é o capítulo 26. É tão maravilhoso ver o que Deus é capaz de fazer na vida de uma pessoa que acredita que nasceu para vencer. Que as situações não colocam ela para baixo. E eu vou pedir para você, eu sei que nós temos uma alma, e a nossa alma pode adoecer. Se você também está lendo Salmo, você vai ver o salmista ali dizendo, porque está batida a alma, porque está perturbada dentro de mim. Espera em Deus, alma, eu ainda o louvarei. Você vai ver o salmista se questionando, por que você está me chamando para fugir para os montes? Como se tivesse saída para mim. Então, querido, alma é um lugar na nossa vida
que nos machuca muito, que nos leva muitas vezes a viver uma vida aquém do que Deus deseja. Mas o Espírito é o que recebe a palavra. E quando o Espírito recebe a palavra, ele não se importa com essas coisas naturais, ainda que ele veja, ainda que ele perceba, ainda que ele sinta. Dá uma olhada para Abraão, a palavra de Deus diz que ele, mesmo olhando para o seu corpo já amortecido, e a de Sara, velha, ele diz que ele não enfraqueceu na fé por incredulidade, mas ele dava glória a Deus, crendo que o Senhor era capaz de gerar o que ele havia falado. Mesmo que você esteja esmorecido em qualquer realidade, você tem que dar glórias a Deus, porque Ele tem uma saída. Ele falou, Ele sabe como me tirar daquilo. Se Ele está na minha vida, Ele sabe como me completar. Ele não vai me dar uma bomba para me destruir. Ele não vai colocar na minha vida um tropeço para arruinar. Pastora, mas as minhas experiências não estão boas. Elas podem não estar boas agora, mas daqui a pouco você vai ver, como o salmista muitas vezes disse: foi bom ter sofrido aflição, porque agora eu aprendi a ser sábio. Sabe, irmãos, nós queremos muitas coisas como o mundo oferece. Nós ficamos olhando para o mundo. E o apóstolo Paulo, lá em Atos 26, ele foi testemunhar para Agripa, Berenice. E a palavra de Deus diz que o imperador, querendo ouvi-lo, na verdade curioso por tudo aquilo, como que esse homem está aqui, por que esse homem está aqui, ele falou: eu estou aqui porque Jesus me escolheu. Antes de eu nascer, Ele me separou para ser um instrumento nas suas mãos. Irmãos, a maior alegria da minha vida hoje, diante de tudo, sou muito grata a Deus. E a maior alegria da minha vida é Deus ter se revelado a mim lá em Tucumã, no Pará. Eu falo: Deus, como que o Senhor pôde se importar com alguém tão distante? Como que o Senhor pôde olhar para alguém que ninguém se importava? Aí você descobre que Deus não decidiu a nossa vida assim aleatório. O pecado foi que tirou de nós tudo aquilo que nós somos capazes de viver. Nossos sofrimentos não foram dados por Deus, foram trazidos pelo pecado. Nossas lutas não foram planos de Deus, foram males que o pecado causou, e nós, sem consciência de Deus, deixamos aquilo nos atropelar. Deus não planejou nenhum caminho errado, nenhum caminho de perda, nenhum caminho de desvantagem. Você vai ver que enquanto os homens estão pensando: ai, porque Deus não me ajuda logo, eu vou dizer para você, talvez aquilo que o Senhor falou para as mulheres aqui na terça-feira. Enquanto você se aborrece com o que os outros estão fazendo e você não consegue fazer, você está olhando para o lugar e para a pessoa errada. Ana se aborrecia com a rival, com a outra, desenvolveu problemas de alma, ficou traumatizada, se sentindo incompleta, frustrada, vazia, infeliz, depressiva, cheia de toques, cheia de frescuras. Ia para a igreja para arrumar confusão, porque ia para o templo junto com o marido, mas não estava bom, porque a rival a provocava, e ela caía na cilada da rival, dentro da igreja. Quanta gente, querido, Deus levando ela para mostrar a vitória, e ela lá embriagada com a dor, porque ela não conseguia, até o dia que ela decidiu, na sua amargura, falar com Deus. Deus estava lá, Deus queria curar, Deus queria libertar, Deus queria dar vitória. E quando ela não simplesmente pediu para si o que ela queria, quando ela decidiu pedir para Deus fazer o que Ele queria na vida dela, a história dela mudou no mesmo momento. Então, queridos, nós só vamos vencer quando nós pararmos de culpar as situações e olharmos para Deus e saber que Ele tem solução para dar para nós. A solução não está naquilo que você está esperando de lá, a solução está na nossa vida. Vamos nos colocar de pé no nome de Jesus? Então, Deus, não é de hoje que a sua vitória está agendada, viu, querida? A sua vitória está preparada, não está na última prateleira, e Deus te fez baixinho que você não consegue nem alcançar. Deus que me livre de uma situação dessa. Deus, querido, colocou as nossas vitórias no lugar plano.
e Ele tem amor pelas nossas almas. A Bíblia diz que até uma criança, foi o que o apóstolo Paulo disse, até um cego tateando. Não me diga, não venha com essa conversa furada de que as coisas só dão errado para você, é mentira. Está lá em Atos, o apóstolo Paulo diz que Deus o fez nascer para que os olhos dele fossem abertos, para que pelo poder do Espírito Santo, até tateando, as pessoas pudessem encontrar aquela obra, aquela vitória, a salvação. Então você pode achar sim o que você precisa agora e aqui neste lugar. Você pode receber sim a tua vitória. Você não precisa esperar de mais lugar nenhum, de mais situação alguma. Você só tem que crer agora, no nome de Jesus. Você só tem que abençoar aquilo que Deus disse que é uma bênção, e parar de olhar e ver que isso não serve mais para mim. Não, você precisa enxergar que tudo é perfeito aos seus olhos. Aleluia. Tu és digno, Senhor, Tu és santo, Deus. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, estéreo faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, mistério faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, estéreo faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo.
dá escape e livramento. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Reina para sempre. Jesus, Senhor, reina para sempre. Tu és poderoso, Senhor. Reina para sempre. Feche os teus olhos e apenas creia na palavra. Eu já dei um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Observas, Deus te dá escape e livramento. Escute o que eu vou te dizer. Ouça o que o Espírito do Senhor, Ele está fazendo. Sabe, irmãos, tem coisa na nossa vida que em uma hora não é possível ser resolvida. Tem coisas que uma mulher, um homem, ele vai no salão, ele não sai de lá em 10 minutos. Se ele quiser um bom corte de cabelo. Você não faz uma consulta e faz os exames para descobrir o que você precisa fazer mudar instantaneamente. Então deixa eu te dizer, nós temos que ser capazes de entender que as suas vitórias, elas estão, querido, na manifestação da presença de Deus e não naquilo que eu quero chegar e pegar e fazer. Algumas pessoas gostariam que tudo se resolvesse de uma hora para outra. Eu vou te pedir, deixa o Espírito Santo tirar agora, nesses poucos minutos, as coisas que você tem trazido para a sua vida. Diga para Ele: Senhor, eu nasci para vencer e eu não vou mais voltar a viver sem essa garantia. Eu quero tudo quanto o Senhor falou aqui neste lugar. Espírito Santo, eu estou te pedindo aqui, Senhor. Eu sei que o Senhor está nesse lugar. Tem muitas pessoas, Pai, que têm dúvidas ainda sobre o que o Senhor está fazendo. Mas a dúvida delas não anula que o teu poder é o mesmo, Senhor. A dúvida delas pode tentar adiar, mas não pode tirar o que o Senhor disse que é. O Senhor nos ama e nos deu tudo o que precisamos. Então o que falta para essa pessoa ser completa e vitoriosa, eu trago agora na revelação de Jesus Cristo, Senhor. Porque o Senhor não é um Deus desfigurado, não é um Deus mutilado. O Senhor não é um Deus derrotado, o Senhor é um Deus vitorioso. O Senhor é um Deus de toda graça e vida, de toda força e milagre, de toda resposta e colheita. Eu digo agora, essa alma, eu silencio essa voz mentirosa nessa mente que grita, que agride, que torce contra, que não aceita. Eu digo em nome do Senhor Jesus, diante desta palavra, eu te repreendo todo mal, eu te repreendo deste lugar, fardo, culpa, peso, sai agora destes ombros, sai agora desta mente, deixa agora estes ouvidos, voz mentirosa, voz de derrota, voz de medo, voz de angústia, voz de sofrimento, voz de dívida, voz do pecado, sai agora destas vidas, em nome do Senhor Jesus. Eu estou chamando, Senhor, eu estou chamando a vitória que o Senhor conquistou. Eu estou chamando a paz que o Senhor deu. Eu estou chamando nestes olhos a visão clara do teu poder. Em nome do Senhor, receba do Espírito Santo, receba clareza para você viver, receba direção para você crescer.
Não tenha medo nem vergonha do teu Deus, Ele não mudou. Oh, Espírito Santo, eu declaro, Deus, a tua palavra, ela não volta vazia, como está escrito. Eu estou dizendo, essa pressão pelo tempo, pela luta, pela dor, pelo frio, pela canseira, não vai roubar a vitória que o Senhor estabeleceu. Não tira o que o Senhor fez. O Senhor já fez todas as coisas. Eu estou anunciando o teu caminho aberto, ainda que seja no deserto. Eu estou chamando as fontes de Deus rompendo na tua vida. Eu estou chamando a tua garantia, a tua segurança. Você é a mulher dessa família. Deus confiou essa família a você. Deus confiou este lar, marido, a você. Você é capaz de se libertar, sim. Não tem droga mais forte do que o poder de Deus. Para de se curvar ao poder de todas as coisas deste mundo, dessa bruxaria. Para de se curvar ao que os homens dizem. Se curva diante da palavra de Deus. Ele preparou para você o melhor. Deus, em nome de Jesus, confirma aqui nesse lugar. Quando nós ungirmos essas pessoas, quando nós declararmos sobre ela a tua palavra, elas serão libertas, Pai, de todo esse passado velho, de todas essas coisas desse dia. E o Senhor trará descanso e paz no poder que há no nome de Jesus. Assim seja abençoado os teus filhos que nasceram para vencer, nasceram para testemunhar todas as obras do teu poder, nasceram para ver as coisas grandes do Senhor, nasceram para comer o melhor desta terra, nasceram para gerar filhos que serão bênção, nasceram para ser felizes, Pai, na tua presença, nasceram, Senhor, para dar a volta por cima, nasceram para não se deixar enganar, nasceram, Senhor, para a vida abundante do Cordeiro. Assim é a tua igreja gloriosa, nasceu vitoriosa, sem pecado. O pecado não vai manchar mais essas vidas, Pai. Pela tua presença, eu declaro assim a tua paz, no nome do Senhor Jesus. E toda a igreja diz amém. Graças a Deus, amém, queridos.